Olá, bom dia! Passando aqui para deixar uma dica e fazer uma pequena revisão com vocês, tá bom? Esse aqui é o meu quadro Trello, que eu venho anotando algumas coisas na medida em que a gente vai avançando com os simulados. Então eu já anotei aqui várias coisas sobre conceito de nuvem, sobre gerenciamento e governança, e arquitetura e serviços de nuvem. Então, o que a gente já viu, tá? A gente já viu sobre elasticidade, que é a capacidade de expandir ou diminuir rapidamente os recursos de processamento, memória e armazenamento do computador, para atender às demandas em constante mudança, sem se preocupar com planejamento e engenharia de capacidade para uso máximo. Economias de escala, que é a capacidade de reduzir custos e ganhar eficiência ao operar uma escala maior em comparação a operar em uma escala menor. Alta disponibilidade, que é a capacidade de manter serviços ativos e funcionando por longos períodos de tempo, com muito pouco tempo de inatividade. E tolerância a falhas. Olha a diferença. Alta disponibilidade e tolerância a falhas são conceitos diferentes, tá? Porque tolerância à falha é a capacidade de permanecer ativo e funcionando, mesmo no caso de um componente ou serviço não funcionar mais. Então aqui a gente está falando de um componente que não funciona mais, mas ele continua funcionando. E disponibilidade fala de serviços ativos por longos períodos de tempo, tá? Normalmente, essa redundância é incorporada à arquitetura de serviços de nuvem, então se um componente falhar, um componente de backup toma seu lugar, o que exige que você invista em custos extras. Disponibilidade é a capacidade de se manter ativo e com muito pouco tempo de inatividade. Não fala em questão de falhas de componente, tá? E a substituição por um outro componente que está no backup. Perfeito? Sobre gerenciamento e governança. Gerenciamento e governança, a gente vai falar sobre custos, tá? Que aí a gente tem uma página, tem calculadoras, tudo para fazer ali uma simulação de orçamento. Então, custo é governança e gerenciamento. Tem também o Azure Service Health, que é o saúde de serviços do Azure. Ele fornece uma visão personalizada da integridade dos serviços e regiões do Azure que você está usando. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisinha aqui. Não. Ele é que vai falar, aqui eu coloquei uma página sobre o que é o Azure Health. Vou traduzir aqui. Então, lá no Trello é legal vocês colocarem também esses links para vocês irem guardando aonde está a documentação sobre aquele serviço, tá? Ele é que vai falar com você sobre notificações de manutenção planejada que estão afetando também os seus recursos, tá? Então, tudo aqui para vocês na documentação, perfeito? Aqui tem videozinho também, se vocês quiserem ver depois. Tudo bem? Voltando aqui. Também no gerenciamento e governança, a gente vai falar sobre o monitor do Azure, que eu coloquei uma fotinha aqui para vocês verem. Olha como que é o monitor do Azure, monitorando o seu aplicativo. Ele vai entender como que o seu aplicativo está sendo executado, quais problemas ele pode estar sendo afetado ali e quais os recursos que dependem desse aplicativo. Olha lá, ajuda você a entender como seus aplicativos estão sendo executados e identifica proativamente problemas que os afetam e os recursos dos quais eles dependem. Perfeito? Olha lá a página do Azure Monitor, até do Microsoft Learning, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. É uma solução de monitoramento abrangente para coletar, analisar e responder a dados de monitoramento de seus ambientes locais e de nuvem. Você pode usar o Azure Monitor para maximizar a disponibilidade e o desempenho de seus aplicativos e serviços. Ele ajuda você a entender como seus aplicativos estão se comportando e permite que você responda manual e programaticamente a eventos do sistema. O Azure Monitor coleta e agrega os dados de cada camada e componentes do seu sistema em várias assinaturas e locatários do Azure e não Azure. Então, pode ser locais também. Você pode usar o Monitor para rede local, tá? Não só do Azure, tá? Se tiver on-premise e quiser contratar o Monitor, ou Google ou AWS, tá? A Azure é bem espertinha nessa questão de conseguir integrar os serviços dela com multi-cloud. Ele o armazena em uma plataforma de dados comum para consumo por um conjunto comum de ferramentas que podem correlacionar, analisar, visualizar ou responder aos dados. Você também pode integrar outras ferramentas da Microsoft e não Microsoft, tá bom? Então aqui mais um pouquinho. Ele pode monitorar o quê? Pode monitorar recursos no Azure, em outras nuvens ou localmente. Pode monitorar aplicativo, máquinas virtuais, sistemas operacionais convidados, containers, incluindo métricas Prometheus, bancos de dados, eventos de segurança em combinação com o Azure Sentinel, eventos de rede e integridade em combinação com o Network Watcher, fontes personalizadas que usam as APIs para obter dados no Azure Monitor. Você também pode exportar dados de monitoramento para outros sistemas, fazendo com que eles se integrem com outras ferramentas de monitoramento e visualização de terceiros e de código aberto. Também dá para fazer integração com a emissão de ticket e outros sistemas aí. Perfeito? Olha lá uma fotinha.
Esse diagrama descreve um detalhamento maior de fontes de dados e método de coleta de dados, tá? E como que ele está integrando isso com o Monitor. E aí ele vai descrever os componentes do sistema do Azure Monitor. As fontes de dados são os tipos de recursos que estão sendo monitorados. Então, o que o Monitor está monitorando? As fontes de dados, perfeito? Os dados são coletados e encaminhados para a plataforma de dados. Depois, clica no diagrama para mostrar essas opções, que também estão detalhadas, estão destacadas em detalhes mais adiante. Vamos ver aqui. A plataforma de dados armazena os dados de monitoramento coletados. A plataforma de dados principais do Monitor tem armazenamentos para métricas, logs, rastreamentos e alterações. Vamos clicar aqui para a gente poder visualizar isso. Ai, não consigo. Aumentar mais? Consigo. Não consegui. Mas vocês vejam aí em casa depois, tá? Com carinho. Que aqui é a plataforma do Azure, ó. A infraestrutura, os aplicativos, a fonte de dados que ele está monitorando, aplicativos workloads customizados, as cargas de trabalho de infraestrutura como código. Depois tem a infraestrutura com container, sistema operacional. Depois tem a plataforma Azure com os recursos, subscrições, as assinaturas e o tenant. E fontes customizadas aqui. Show de bola. Então, perfeito. Voltando lá pro nosso Trello. Aqui. Tem o Advisor, que fornece recomendações sobre alta disponibilidade, segurança, desempenho, excelência operacional e custo. E o Trust Center, que é aquela página web, simplesmente, que vai mostrar como que a Microsoft implementa e oferece suporte à segurança, privacidade, conformidade e transparência. Mas só aí lembrando que são informações e detalhes apenas. O Sentinel, mostrar uma fotinha aqui como que é o Sentinel, né? Que também é como se fosse um pipeline. Ele cria uma gravação para poder você criar aí uma automação, né, para ele. Sentinel está disponível como parte da plataforma unificada de operações de segurança no portal Microsoft Defender. Então, gente, o Sentinel, ele está contido no Microsoft Defender, tá? O Microsoft Sentinel no portal Defender agora tem suporte para uso em produção. E aqui, esse daqui é uma foto dos playbooks. Vamos lá ver o que é um playbook? Ó, usar um guia estratégico, que é o playbook do Microsoft Sentinel, para interromper usuários potencialmente comprometidos. Então aqui vocês vão ter a oportunidade de ver como que funciona esse guia, tá? Guia estratégico ou playbook para corrigir ameaça, automatizar respostas de incidentes, tá? Tanto manual como automaticamente. Não confunda automático com automação. Automação é uma tarefa, né? E ele faz isso tanto automático, que você coloca ali uma regra, uma lógica, e ele faz isso de forma automática, ou manual, tá? Agora, todas essas execuções, elas vão ser automatizadas, tá? Elas vão ser feitas de forma automatizada. Mesmo as que você vai lá, clica lá para ser feita de forma manual. Você está clicando, executando de forma manual, porque está sob demanda. Então, eu vejo e decido em quais eu vou atacar para poder resolver o problema. E quando é automático, ele por si só, ele vai analisar o risco e tomar decisão sozinho, baseado em uma lógica, tá? Então é bom sempre ter claro isso. Uma nota, como os guias estratégicos usam os aplicativos lógicos do Azure, podem ser aplicados em cargos adicionais, tá? Tudo é custo. Sentinel está disponível como parte da plataforma de operações de segurança unificados no portal do Defender. O Sentinel no portal Defender agora tem suporte para uso em produção. Perfeito? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Pertinente, não. Depois vocês deem uma lidinha aqui, por favor, porque pode cair alguma coisa que esteja baseado aqui, tá bom? Olha lá, olha o fluxo. Configure a regra de automação e o playbook para usar o seguinte fluxo. Olha o exemplo. Um incidente é criado para um usuário potencialmente comprometido e uma regra de automação é acionada para chamar seu playbook. Beleza. 2. O manual é playbook, tá? O manual abre um ticket em seu sistema de tickets de TI como service now. Terceiro, o playbook também envia uma mensagem para o seu canal de operações de segurança no Teams ou no Slack para garantir que seus analistas de segurança estejam cientes do incidente. 4. O manual também envia todas as informações do incidente em uma mensagem de e-mail para o administrador sênior da rede e o administrador de segurança. A mensagem de e-mail inclui os botões bloquear e ignorar. 5. O manual aguarda até que uma resposta seja recebida. Tá vendo que esse opção bloquear e ignorar para o usuário tomar uma decisão é a forma manual
de se ativar esse playbook, tá? O manual aguarda uma resposta dos administradores e, em seguida, continua com as próximas etapas. Se o administrador escolher bloquear, o manual, ou playbook, enviará um comando para o Entra ID para desabilitar o usuário e um para o Firewall para bloquear o endereço IP. Depois, se os administradores escolherem ignorar, o manual será fechado. O manual fechará o incidente no Sentinel e o ticket do ServiceNow. Beleza? Essa captura de tela aí mostra as ações e condições que você acionaria ao criar este manual de exemplo. Vamos voltar lá. Beleza. O Azure Lock, a gente já viu um pouquinho. Dá um pause no vídeo e faça uma leitura. Também o Azure Blueprint, que a gente também já deu uma lidinha. Azure Policy, também já falamos sobre ele. Grupos de recurso e RBAC. Perfeito? Aqui, em arquitetura e serviços de nuvem, a gente já falou um pouquinho sobre Azure Functions. Falou sobre Express Route, falou sobre redundância de dados, e aí eu coloquei aqui fotos, ó. Esse aqui é o Azure Functions, vai dando um pause aí para fazer uma leitura, tá bom? Esse aqui é como fica, peraí, esse aqui é como é o LRS, que é o local redundante. Tá vendo que as cópias, pessoal, fica dentro do mesmo data center? Então, perfeito, não confunda replicação de dados com zona de disponibilidade, porque zona de disponibilidade é um local físico com seu próprio refrigeração, tá? Data center ali, tudo separadinho, é um local físico. E os dados estão dentro do mesmo data center. Aqui é o zona redundante, em que ele separa por zonas de disponibilidade. Então, veja que no local redundante fica a conta de armazenamento e 3 cópias no mesmo lugar. Tá? Quando eu faço uma redundância entre zonas, eu faço 3 zonas terem em data centers diferentes, tanto a minha conta, tá? A distribuição da minha conta de banco de dados, de armazenamento, entre as 3 contas e faço ali a sua cópia. Tá? Depois, eu tenho a de região, tá? É aquela redundância geográfica, e aí eu separo, eu faço uma georreplicação entre a zona primária e uma zona secundária, tá? Eu coloco a mesma coisa que eu ia fazer localmente, mas aí eu distribuo ela geograficamente diversa, tá? E aí eu coloco lá na outra região a mesma coisa que eu coloquei na minha região, porém eu posso também fazer aí um acesso à leitura do que está lá na região secundária, tá? Para eu ter esse acesso de leitura. Eu posso tanto não ter esse acesso de leitura ao local secundário, que eu separei geograficamente, ou eu posso ter esse acesso. Eu vou ter que escolher, tá? Porque tudo é custo, né? Leitura, gravação, tudo mais. Esse aqui é tanto uma redundância de zona e de geografia, tá? Por quê? Porque eu vou separar ele em zonas. Eu separo lá como se fosse uma redundância de zona, só que eu faço uma replicação em um local secundário, tá? Separo geograficamente esses dados, levo para uma outra geografia e lá eu replico como se fosse localmente, tá? E esse também eu posso ter acesso aos dados secundários lá, tá? E aí eu tenho que habilitar o acesso à leitura, tá? Mas a replicação lá na outra geografia, ela é como se fosse uma redundância local. Eu faço o armazenamento de todos meus dados lá e faço 3 cópias no mesmo local, tá? No mesmo data center e guardo. Já na minha região primária, eu faço como se fosse uma zona, uma redundância de zona, tá? Eu distribuo as contas de armazenamento entre os data centers das 3 zonas e faço cada uma cópia, tá? Perfeito. É isso. E tem mais link aqui para vocês poderem ver no Learning como que é redundância de armazenamento, tá? Então, é isso. Zona de disponibilidade. Nem todas as regiões oferecem suporte às zonas de disponibilidade. Você tem permissão para usar Windows, Linux e Mac em máquinas virtuais em zonas de disponibilidade. E zonas de disponibilidade são locais físicos exclusivos dentro de uma única região do Azure. Espero que vocês tenham relembrado, assim como eu, desses temas que a gente já conversou. E até a próxima.